A partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Então, quem continua presente na reunião, naturalmente concorda com a gravação da mesma, ok? Vou compartilhar aqui nossa tela. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre capacitância, tá? Eu pretendo que a aula hoje seja um pouco mais curta, tá? Vou só, não estou passando muito bem, mas vou dar uma introdução para vocês aqui do conteúdo. Na verdade, era o que estava previsto, mas eu vou dessa vez usar os slides que eu já fiz, ok? Então, às vezes é mais rápido, mas vocês podem me interromper a qualquer momento se não entender alguma passagem. Como essa primeira parte ela é mais conceitual, permite isso para a gente, tá ok? Tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente iniciar? Não, Tiago, pode seguir. Então, vamos embora. Pessoal, a gente terminou na última aula o capítulo de potencial, né? Foi uma aula que vocês fizeram exercício. Deixei a aula para vocês como eu faço no final de cada capítulo. Capacitância, no caso, provavelmente deve ter um capítulo um pouquinho mais extenso e é dividido em duas partes, né? A primeira parte mais conceitual e de calcular a capacitância, de entender o que é a capacitância, e a segunda parte sobre associação de capacitores, né? Que a gente vai usar lá em circuitos elétricos. Tá ok? Então vamos lá. Capacitância é representada por essa letra C, tá? C de capacitância. E ela, por enquanto, representa para a gente a capacidade ou quantidade de cargas que um capacitor pode armazenar, tá? Então, capacitância é uma coisa, capacitor é outra. Capacitor é o dispositivo, é o componente eletrônico, tá? Que vai permitir que a gente trabalhe com essas grandezas aí, tá? Que vai permitir que a gente armazene energia. Na verdade, capacitor é isso, é um dispositivo que armazena energia para a gente usar num circuito elétrico, tá ok? Então vamos lá. O símbolo é esse aqui, então se eu tenho um circuito, ó, a gente vai ver lá na frente, tem um circuito elétrico, isso aqui é símbolo de fonte, né? Isso aqui é o símbolo de resistência. Precisa saber, não tá, mas só adiantando. E duas placas paralelas é o símbolo de capacitor. Tá ok? A unidade é farad, a unidade de capacitância. Então, veja bem aqui essa montagem. Eu tenho uma bateria, tá, com um polo positivo. Por mais que a gente ainda não esteja vendo a eletrodinâmica, não tem como escapar muito disso para explicar o conceito de capacitância, tá? Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui essa questão da eletrodinâmica, que é a mobilidade das cargas. Então, eu tenho duas placas aqui paralelas. A gente vai ver que eu tenho vários tipos de capacitor. Um deles é o de placa paralela, apenas. Tá? Apenas um. Mas ele é representado por esse esquema do capacitor de placas paralelas. O que é isso? É literalmente duas placas metálicas condutoras que fica uma de frente para a outra, não tem. Depois a gente vai ver que pode ter um dielétrico ali dentro dele, na maioria das vezes tem, mas conceitualmente falando, nem precisa de ter nada, basta eu ter duas placas condutoras próximas ali uma da outra, tá ok? Ligadas a uma fonte de tensão, tá ok? Então vamos lá. O que acontece? Eu tenho uma bateria aqui, que um polo é positivo, né? Isso é igual a uma pilha, o outro polo é negativo. Essas placas estão ligadas por um fio condutor, ok?
Então, o que vai acontecer aqui? Essa carga, essa placa, lembrando, elas não têm contato, tá, pessoal? Não tem nada entre elas ali, uma não faz contato com a outra. Então, essa placa que está ligada no polo positivo vai naturalmente adquirir uma carga positiva, e essa placa que está ligada ao polo negativo vai adquirir uma carga negativa. Tá? Eu vou falar isso melhor quando a gente for ver o carregamento do capacitor. Agora, a carga do capacitor, isso é muito importante. Quando eu falar, calcule a carga do capacitor, é a carga de uma das placas. Porque se vocês pensarem, naturalmente, se eu tenho, imagina que esse polo negativo aqui, ó, manda um elétron para cá. Ele vai atrair um próton para cá. Se tiver dois elétrons, né, vai ter dois prótons por questão de equilíbrio das forças, né, da força eletrostática. Um elétron vai atrair um próton. Então, a carga aqui, ó, de uma placa é sempre igual à carga da outra placa. Tá claro? Se é mais Q de um lado, é menos Q do outro. Sempre igual em módulo e oposto em sinal. Se eu tenho aqui mais 3Q, obrigatoriamente a carga na outra placa vai ser menos 3Q. Ok? E aí, pessoal, eu tenho a diferença de potencial que nós vimos, que representa por V. Olha aqui, ó, Q é diretamente proporcional à diferença de potencial, V. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior a diferença de potencial ou potencial da bateria que V, maior é a carga que os capacitores, que o capacitor, no caso, vai acumular. Tá? Então, se eu tenho uma bateria de 12 volts e ele vai adquirir uma carga Q, se for uma bateria de 6 volts, vai adquirir uma carga Q sobre 2. Tá? Essa proporção, relação de proporção, quando os físicos fizeram as experiências, né, eles determinaram que para essa relação de proporção virar uma relação de igualdade, precisa entrar uma constante, nós já sabemos disso. E essa constante é naturalmente a capacitância. Então, se eu tenho um capacitor com uma capacitância definida, isso é constante. Se eu dobro a diferença de potencial da bateria, eu dobro a carga adquirida pelo capacitor. Tá? Então, depende do capacitor que eu coloco, mas definindo um capacitor, a carga que ele vai acumular depende sempre da diferença de potencial que ele está submetido. Tranquilo? Então, a carga, quando eu falo assim, a carga do capacitor é 3Q, é o que está em uma das placas. Porque se eu tenho 3Q em uma e menos 3Q na outra, naturalmente, vocês podem ver aqui que a carga total é zero. Então, sempre que se falar carga do capacitor, é a carga que está em uma das placas. Tá bom? É assim que a gente representa. Então, agora que a gente já sabe dessa proporção, a gente vai definir que capacitância é a quantidade de cargas que precisa ser armazenada nas placas de um capacitor para produzir uma diferença de potencial de 1 volt. Tá? Por quê? Porque se eu definir lá atrás que Q é diretamente proporcional a V e a constante é Q igual a capacitância vezes diferença de potencial, logo, a capacitância é quantidade de carga sobre diferença de potencial. A gente vai chamar de circuito de tensão também. Ou seja, é a quantidade de carga, por unidade de tensão. Ou seja, unidade de tensão é 1 volt. Então, é isso aí. Tranquilo? Então, a unidade de capacitância, como eu já adiantei, é 1 farad. Veja bem, o nome do cara é Faraday. Não é isso? A gente vai ver, inclusive, lei de Faraday, talvez alguém já ouviu falar em Faraday. Mas a unidade de capacitância não é o nome dele com a pronúncia
correta, Faraday. É Farad. Tranquilo? E a unidade, ó, já que é carga sobre tensão, é Coulomb por volt. Aí, a partir de agora, pessoal, eu queria que vocês acostumassem a chamar a diferença de potencial de tensão, vai ser mais comum, tá? Eu posso falar a diferença de potencial da bateria, a diferença de potencial entre os polos da bateria, mas eu também posso falar a tensão da bateria, tranquilo? E é representar a mesma coisa, diferença de potencial, letra V, unidade volt. Ok? Então agora vamos para o carregamento do capacitor, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu já comecei a falar disso aqui para vocês, né? Então deixa assim mesmo, porque com a caneta dá para diferenciar. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Para a gente imaginar certinho o carregamento, tá? Então eu peguei um capacitor de capacitância C e liguei ali nessa fonte de tensão V, que eu já adiantei para vocês que é representada assim, a barrinha maior é o polo positivo e a barrinha menor é o polo negativo. Tranquilo? Então o circuito está aberto, não está acontecendo nada. Na hora que eu fecho esse circuito aqui, o que vai acontecer? Quando eu for explicar para vocês sobre diferença de potencial nas pilhas, no circuito, eu vou mostrar para vocês que, na verdade, ela não está ali fornecendo elétrons por circuito, né? Ou prótons. Apenas ela fornece uma diferença de potencial e as cargas que circulam são as próprias cargas, os próprios elétrons livres do fio condutor e dos componentes. Tranquilo? A gente vai falar disso lá em circuito, mas vamos lá. Então, isso aqui é uma placa, tá? De metal. Ok? Então, a hora que eu fechei aqui a chave do meu circuito, o que vai acontecer? Já que esse polo aqui é positivo, ele vai, né? Essa placa é muito grande comparada à espessura do fio, naturalmente. Ele vai atrair um elétron aqui, ó, para cá, né? Naturalmente, a placa positiva atrai um elétron, atrai cargas negativas. Como ela está próxima da placa, da outra placa, só um minutinho, pessoal. Ó, telefone aqui. Como ela está próxima, eu tenho atração eletrostática. Esse elétron vai repelir um elétron daqui, vocês concordam? Ou seja, na verdade, ó, esse elétron veio para cá. Se saiu um elétron da placa, esse lado ficou positivo, ok? Um próton vai induzir que um elétron desse lado de cá, ó, venha para essa placa, tranquilo? E aí vai atrair, né? Mais um elétron para cá, ó, mais um elétron vai ser atraído para essa placa. Aqui vai ficar com excesso de um próton, que vai induzir mais um elétron ali. Vocês estão entendendo a dinâmica? Né? Sempre a mesma carga, né? Se vem um elétron para a placa positiva, eu tenho também um polo negativo aqui que está repelindo os elétrons e eles estão sendo atraídos pela outra placa ali. Tranquilo? Então, naturalmente, eu vou ter uma carga genérica aqui mais Q positiva, do lado positivo da minha fonte. Ó, a placa que está ligada ao positivo da minha fonte vai ficar positiva e a que está ligada ao negativo vai ficar negativa, tá vendo? Deu para entender a dinâmica do carregamento, como um capacitor se carrega? O lado que está ligado, a placa que está ligada no positivo da bateria, começa a perder elétrons para a bateria, então ela fica positiva. A placa que está ligada no polo negativo da bateria começa a
receber elétrons ali da fonte, porque essa placa positiva próxima a ela atrai esses elétrons ali para perto dela. Tranquilo? Então agora eu vou dar um exemplo aqui prático, tá? Vamos pegar aqui agora o meu circuito. Ó, quando eu falo diferença de potencial, pessoal, eu falei isso para vocês lá quando a gente estava vendo o conceito de diferença de potencial. A gente está falando da operação matemática mesmo, né? Para eu ter a diferença de potencial, ela é a diferença matemática entre um ponto e outro. O potencial A menos o potencial B. Eu vou ter VAB. Não é assim? Então, quando eu falo a tensão da pilha, ou a diferença de potencial da pilha, é a diferença entre o polo positivo e negativo. Então, se eu tenho aqui, ó, uma bateria de 12 volts, quer dizer que eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts entre o polo positivo e o polo negativo, né? Então eu posso ter aqui, ó, 6 positivo e menos 6. De menos 6 até 6 não dá uma diferença de potencial de 12 volts? A bateria de 12 volts. Eu posso considerar, já que o que interessa é só a diferença, para facilitar a minha vida, que um lado tem um potencial 12 e o outro tem um potencial 0. 12 menos 0 é 12. Ok? Então, vamos lá. E aí eu vou falar algumas coisas aqui relacionando, mas não preocupem com valores por enquanto, tá? É totalmente abstrato agora, totalmente qualitativo. Mas eu vou considerar que, por exemplo, né, saíram alguns elétrons aqui, ó, que foram atraídos pela placa positiva, né? Imagina que eu tenho aqui qual que era a diferença, né? Antes de eu ligar, eu tinha 0 volts nas placas, em cada placa, e 12 ali, 0 aqui e 12. Ok? Quando eu liguei, aí imagina que veio um elétron aqui, ó. E aí ficou uma diferença de 1 volt aqui, né? Veio um elétron para cá e apareceram 2 prótons aqui por indução. Então aqui eu tenho 1 volt, ok? E aqui, vamos pensar só nessa placa, né? A indução do outro lado é igual. Aí veio mais elétron. Opa, ficou errado o sinal, né? Porque saiu o elétron, então aqui ficou excesso de prótons. Qual que é a diferença de potencial dessa placa aqui para cá? Aqui é 12 e aqui é 1. 12 menos 1, 11 volts. Ok? Aí depois, saiu mais alguns elétrons aqui, né? Ó, então imagina que, sei lá, ficou diferente de potencial, que ficou, o potencial dessa placa ficou 3 volts. 12 menos 3, a diferença da placa positiva da bateria para a placa positiva do capacitor, 9 volts. Tranquilo? E assim vai acontecendo. Enquanto tem um potencial maior, né? Lembra que eu falei do potencial gravitacional? Eu tenho um plano inclinado assim, imagina. E eu vou pôr uma esfera ali, ela vai descer rolando ali. Só que imagina que quando vai descer rolando ali, eu tenho um contrapeso que a inclinação vai diminuindo. Vocês concordam que a velocidade das esferas descendo vai ser cada vez menor? Porque está dividindo, está diminuindo a diferença de potencial gravitacional entre o ponto mais alto e o mais baixo. Quando nivelar, essa esfera vai rolar para um lado ou para o outro? Não. Então, quando vai saindo elétrons, né? E vai chegar uma hora que aqui vai estar, sei lá, 11 volts e aqui 2 vai ter uma diferença de 1 volt. Então é como uma inclinação quase nenhuma, né? Ela vai, quase não vai espontaneamente mais. Até o último elétron ir para a placa e eu tiver 12 volts aqui também. E a diferença de potencial é zero. Quando a diferença de potencial é zero, eu não tenho mais deslocamento de uma placa para outra. Vocês concordam? Não faz sentido. E aí, eu não tenho mais deslocamento
e eu falo que meu capacitor está completamente carregado. Então, naturalmente, os potenciais se igualaram. Aqui vai ser 12 volts. Essa placa vai ser zero. Ah, pessoal, você falou que era igual. Não, pessoal. A carga é igual. A carga que eu tenho aqui é igual à carga que eu tenho aqui em módulo. Carga em coulomb. A diferença de potencial, não. Então, por exemplo, aqui eu dei diferença de 12 e 0 para facilitar. Mas se fosse aqui, ó, ficaria até melhor nosso exemplo. Ou não, né? Exemplo depende da forma que atinge cada um, mas se eu tivesse feito aquela forma que eu falei para vocês, o primeiro exemplo, que seria aqui, ó, aqui 6 volts e aqui menos 6 volts, né? Eu ia ter um aqui, induzir menos um aqui, aí depois ia sair mais cargas, eu ia ter 2 e menos 2, 3 e menos 3, né? Aqui já tem uma diferença de potencial de 6 volts, até chegar à diferença de potencial de 12 volts. Tranquilo, pessoal? Tem dúvida aí? Até agora? Então, como que o capacitor, né, armazena energia? Como o capacitor é um dispositivo de armazenar energia? Se vocês pensarem, depois que eu dou essa carga para ele, né, o que que acontece? Ele virou uma bateria. Porém, porque se eu desconectar aqui, ó, se eu vier aqui e abrir meu circuito, pegar meu capacitor, eu tenho um capacitor aqui agora com uma diferença de potencial de 12 volts, ok? Se eu pegar esse capacitor e ligar aqui numa lâmpada, por exemplo, né? Aqui está a placa positiva e aqui a negativa. Os elétrons vão ser atraídos, já que aqui não tem contato, ó, eles são atraídos de uma placa para outra, ó, vai passar aqui e acender a lâmpada. Tranquilo? Até. Só que aí passa um elétron, eu equilibro um pouquinho, passa mais um equilíbrio. Então ele tem uma carga temporária. A hora que os elétrons fluíram de uma placa para outra, acabou ali a carga do meu capacitor. Tá? A gente vê isso nesses equipamentos. Você desliga e a luzinha vai apagando lentamente. Quer dizer que tem uma energia ali, pode ter um capacitor que está fornecendo energia ali. Tá claro, pessoal? Então, a ideia é essa, mas nós vamos ver essa questão de fornecimento, de armazenamento de energia. Mas quando eu estou acumulando uma diferença de potencial aqui nas placas e eu posso usá-la depois, eu estou armazenando energia. Tranquilo? Vamos lá. Então agora a gente vai determinar um método aqui, tá? É uma receita de bolo, método para calcular a capacitância, tá? Isso aqui vocês vão ter que decorar, que saber esse método aí para calcular a capacitância em qualquer capacitor que for apresentado no processo, tá bom? Então, o método é esse. Eu tenho um circuito, eu tenho um capacitor qualquer, nós vamos dizer que eu tenho de placas paralelas, placa cilíndricas, placa esférica, basta eu ter, né, duas placas em contato ali, próximas, né, não em contato direto, para eu ter um efeito de capacitância, para eu conseguir armazenar cargas, né, para eu ter um capacitor teórico, ok? Então vamos lá. Eu vou considerar o capacitor carregado com uma carga Q. Então tem um capacitor qualquer aqui. Tem um capacitor. Vocês conseguem ver do lado aqui que eu escrevo no azul? Sim, né? Eu sempre escrevo. Não, sim. Sim, dá para ver sim. Ah, beleza. Então tem um capacitor aqui carregado com uma carga que eu vou chamar de Q. É um valor genérico. Vocês já sabem que Q, eu tenho Q numa placa e menos Q na outra, né? Convencionalmente eu chamo de Q. Então essa é a primeira coisa, ele tem uma carga Q. Eu vou calcular o campo elétrico E
em função de quê? Utilizando a lei de Gauss, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu tenho uma placa aqui, opa, eu tenho uma placa aqui, vou pegar uma superfície gaussiana aqui, ó, uma superfície gaussiana, que eu vou determinar o campo elétrico. Não é isso que eu determino, de acordo com o fluxo? Depois, tudo nós já aprendemos, ó. Já aprendemos a calcular E utilizando a lei de Gauss. Agora a gente vai calcular V em função de E. O que é V em função de E? A diferença de potencial em função do campo elétrico. Nós já definimos que é diferença de potencial VF menos VI, de um ponto F até um ponto I, é menos integral de E escalar ds. Ok? Calculei, eu defini Q. Ok? E calculei o V, eu tenho que Q é igual a C vezes V, nós definimos no início da aula, logo a capacitância é carga dividido por diferente potencial. Então é só isso, eu preciso saber, eu defino a carga como Q empiricamente, tá? E tenho que calcular diferente potencial, mas para calcular diferente potencial eu tenho que calcular o campo elétrico E entre as placas. Tranquilo? Nós vamos fazer alguns exemplos e, e vocês vão entender isso aí, tá bom? Então vamos pegar como exemplo aqui, ó. Esse aqui é um capacitor de placas paralelas, tá bom? Então eu tenho, primeira coisa, definir que a carga é Q, ok? E vou calcular o campo elétrico E utilizando uma superfície gaussiana tal que, ó, vou usar vou calcular o campo elétrico utilizando a lei de Gauss, né? Carga envolvida vezes ε0 vezes o fluxo é igual a menos, desculpa, ε0 vezes o fluxo é igual a carga envolvida. ε0, o fluxo é integral de E escalar dA, tranquilo? Isso me dá a carga envolvida ali pelo capacitor. Porém, eu preciso escolher a superfície gaussiana tal que o campo elétrico E seja constante, né? Nós vimos isso lá em lei de Gauss, e para isso eu preciso que as linhas de campo E e o vetor área sejam paralelos. Aí pode ser paralelos ou antiparalelos, né? Se quiser usar essa nomenclatura. Mas o θ tem que ser 0 ou 180. Tranquilo? Quando eu fizer isso, uma vez que eu escolher a superfície gaussiana correta, fica mais fácil, porque a é escalar dA vezes A, vezes dA, porque o cosseno vai ser 1, ok? O cosseno do ângulo entre eles vai ser 1. E aí o campo é constante, o campo ser constante, ele sai da integral e fica integral de dA, que é A. Então eu tenho que a carga Q é ε0, ó, o E é ε0, o E sai da integral de dA é A, ok? Isso aqui é igual a Q. Então facilitou nossa vida aí, por isso a gente usa essa receitinha de bolo. Então, primeira coisa que nós fizemos, ó, considerar o capacitor carregado carga Q, depois calculamos o campo elétrico E em função de Q. Fizemos aqui. Deu ε0 E vezes A. E agora eu preciso calcular, é o passo 3, a diferença de potencial em função de E. Ok? Então, calculei que é o diferente de potencial. VF menos V0 é menos integral de 0 até F de E escalar ds. Ok? VF menos V0 eu vou chamar só de V, porque a gente aprendeu que convencionalmente eu posso chamar, vou chamar de diferença, não vou ficar falando a diferença, vou chamar de V. Vocês já sabem que isso é a diferença de potencial. E é escalar ds, olha aqui para a minha figura, para a minha superfície gaussiana. Ó, superfície gaussiana que eu escolhi, tá aqui pontilhada, ó, tá vendo? Eu escolhi uma superfície que pega apenas uma das placas naturalmente. Por quê, pessoal? Eu preciso saber o fluxo entre as placas.
Se eu pegar as duas, né, uma superfície gaussiana aqui, ó, que engloba as duas, naturalmente, o fluxo através da superfície vai ser zero, né? Porque se a superfície tiver, a carga estiver toda dentro da superfície ou toda fora, minto, se ela tiver, a carga estiver fora da superfície, as linhas entram e saem. Agora, se a superfície estiver englobando toda a carga ali, as linhas também vão entrar e sair, né? Está fechado ali dentro. Eu preciso de um fluxo que atravesse, vocês entenderam? Então, eu tenho que, vou considerar VF menos V0, vou chamar só de V, e E escalar de S, eu vou chamar aqui, ó, E escalar ds. Já que eu escolhi, já que o ângulo ali do vetor área, ó, vetor área, e o campo é zero, cosseno do ângulo entre E e ds é 1, então ficou E vezes ds. Então, a diferença de potencial ficou integral de E ds, tá? De E ds. Então, vamos lá, ó. Peguei a campo elétrico que eu tinha calculado ali usando a lei de Gauss, ok? Aqui eu calculei a diferença de potencial da carga positiva até a negativa, da negativa até a positiva, de E ds, né? Note aqui que eu inverti o sentido de integração, ó. Eu estou integrando da placa negativa para a positiva. Por quê? Porque na hora que eu faço isso, eu sumo com esse sinal aqui negativo. Aí fica E ds. Tá? Arbitrariamente eu posso fazer isso. Tirei o E, que é uniforme, de acordo com... porque é um campo uniforme ali entre duas placas. Então a diferença de potencial V ficou E vezes D. Tá? E isso aqui, ó, pode anotar aí, vai ser uma equação também que a gente vai usar para calcular campo elétrico e diferença de potencial. Isso é uma fórmula. V é E vezes D. Tranquilo? Então, eu tenho aqui, ó, que último passo da nossa receita de bolo, fazer aqui, ó, capacitância é carga sobre diferente de potencial. Então, eu vou ter Q igual a CV, C é Q sobre V. Aí, vamos lá, o Q é o quê? É isso aqui, ó. Tranquilo? E o V calculamos aqui, ó. É vezes D. Então, Q sobre V. Corto E, eu tenho que a capacitância é C igual ε0 vezes A sobre D. Olhem para essas grandezas e vejam o significado disso aí. Né? A capacitância é uma constante, ε0, vezes a área das placas, vezes a distância entre as placas. Ó. Quando eu integrei aqui, olha o que é o D. O D é a distância entre uma placa e outra. Ou seja, da positiva até a negativa é a distância entre elas, tranquilo? Então, olha que bacana esse cálculo no capacitor de placas paralelas. Então, eu apliquei a receita de bolo aqui, tá? De maneira geral. E aqui eu vou calcular para um capacitor de placas paralelas. Então, é um caso específico. Tranquilo? E aí eu vou fazer essa para vários outros sistemas. Então, pessoal, ó, o que significa capacitância ser igual a ε0 vezes A sobre D? Significa que a capacitância só depende das dimensões do capacitor. Olha que bacana. Não depende da carga, não depende da diferença de potencial, e é por isso que ela é uma constante. Então, se eu tenho um capacitor no circuito, ele só depende, a capacitância depende do tamanho das placas e da distância entre elas. Não depende da diferença de potencial V que eu vou aplicar aqui. Não depende da carga que ele vai acumular. Por quê? Ela é constante, aí se eu dobro a diferença de potencial, eu dobro a carga. Se minha carga começa a cair, a diferença de potencial cai proporcionalmente. Entenderam? Então, isso é um conceito importante que vocês precisam
entender, tá? Que depende apenas das dimensões geométricas do capacitor, tá claro? Do componente, distância que eu coloquei as placas e tamanho das placas, a área das placas. Tranquilo, pessoal? Aqui nós vamos fazer para o capacitor cilíndrico, para o capacitor esférico, para uma esfera isolada. E aí a gente vai entrar em associação de capacitores. Tá ok? Tá tranquilo até agora, pessoal? Sim. Eu ia interromper a aula agora, mas vou tentar continuar mais um pouquinho, tá? Mas a ideia era até aqui. Agora, como é só aplicar, tá? Receita de bolo, eu vou tentar passar mais rapidamente aqui, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, eu volto, tá? E se não entenderem também, podem voltar aqui no slide, né? A gente só vai aplicar o método que a gente aprendeu ali de fazer as coisas uma a uma, tá bom? Vamos lá aqui. Se tiver rápido, se tiver coisa, vocês me falam. Então aqui é um capacitor cilíndrico. Eu tenho o desenho do capacitor cilíndrico em pé, parece uma pilha ali, é literalmente um cilindro. E eu tenho um corte, tá? Transversal dele ali, tá ok? Como que é esse capacitor? Eu não preciso ter duas placas ligadas no circuito. Ele é igual um cabo coaxial. Eu tenho um núcleo e uma capa esférica que não estão em contato, tá bom? Igual o cabo coaxial. O núcleo metálico ali, ele é encapado e a parte de fora metálica também. Alguém não entendeu como que é esse capacitor? E aí eu tenho um polo aqui, ó. Vou ligar no meu circuito aqui. Um é um núcleo, eu vou ligar aqui. E o outro eu vou ligar na carcaça, do lado de fora. Tranquilo, gente? Como se fosse duas placas paralelas, mas é um cilindro dentro do outro. O de dentro eu posso pensar como maciço, envolvido por uma casca esférica. Tranquilo? Então eu só vou calcular, aplicar o método ali. Primeira coisa, considerar que a carga é Q, né? E calcular o E em função, usando a lei de Gauss, né? Calcular o campo elétrico aqui utilizando a lei de Gauss. Como eu tenho que pegar só uma placa, olha a minha superfície gaussiana aqui, ó. Peguei uma superfície que envolve só a carga de dentro. Assim, as linhas que vão da placa positiva para negativa, obrigatoriamente atravessam minha superfície, não é isso? Concordam que dessa forma, que essa é a melhor superfície gaussiana para eu calcular o campo, para o campo ser uniforme? Se eu pegar uma superfície ali retangular, não vai dar, né? Agora eu peguei uma superfície gaussiana, olha aqui no cilindro em pé aqui, ó, que envolve o cilindro de dentro, e aí eu vou ter as linhas atravessando ali, tá bom? Então eu tenho já que eu escolhi bonitinho, é uniforme e a área, ó, vetor área paralelo à linha de campo, ó, A e o campo paralelo, vai sumir meu cosseno, eu vou ter que a carga é igual a ε0 vezes E vezes a área da minha superfície gaussiana. Qual que é a área da minha superfície gaussiana? É a área da lateral do cilindro, né? Tudo isso aqui, ó. É a área lateral aqui, ó. Ok? Então, se eu abrir esse cilindro, ó, eu vou ter que aqui é o comprimento L e aqui é a altura. Não, ali está ao contrário, né? Então, deixa eu fazer aqui. Pera aí. Eu tenho aqui, ó, peguei esse cilindro e desenrolei, né? Aqui é a altura que eu chamei de L e aqui é o comprimento daquela circunferência de raio R, que é 2πr. Já que a área é base vezes a altura, eu tenho que
A base é 2πr vezes L. Tranquilo? E aí eu vou integrar aqui. Eu quero eu passei aqui, ó, as outras coisas dividindo, ficou E igual a Q sobre ε0 2πrl. Vou escolher novamente meu ds, olha aqui, isso é importante, como menos dr, só para dar uma questão do sinal lá no final, tá bom? E aí, já calculei o campo. Tá vendo que tudo é de maneira qualitativa? Tem número ali, né? São só as grandezas. Então, V é integral de menos até mais de E ds. Não preciso escalar, porque eu escolhi ali também corretamente. Então, V é igual. Vou tirar tudo que é constante. O que é constante aqui? O Q, o ε0, o 2π e o L. Ok? Então ficou o ds, eu vou chamar de menos dr. Então vai ficar negativo aqui, menos Q sobre 2π ε0L, integral de A até B, né? Da placa de fora até a placa de dentro, de dr sobre R. Integral de dx sobre x, vocês sabem que é ln de x, ok? Então eu tenho que V é menos Q sobre 2π ε0L, ln de A, o que é A? É a distância do centro até a placa positiva, até a placa negativa, menos ln de B, que é o raio do cilindro interno. Vou aplicar aqui ln de A menos ln de B, ln de A sobre B. Ah, por que você pôs B sobre A? Porque aqui eu não tenho negativo, então ficou ln de B menos ln de A, para assumir esse sinal aqui. Então ficou ln de B sobre ln de A. Calculei o V, que está aqui. Eu não vou salvar esses rabiscos não, tá, pessoal? Calculado ln de V, eu vou para o último passo, que é a capacitância igual a Q sobre V. E aí a carga eu vou chamar de Q mesmo, e o V é tudo isso aqui. Q sobre 2πε0L e tal. Vou cortar o Q com o Q. Vou passar aqui, ó, vai ficar 1 sobre ln de A sobre B, vou inverter, né? Divisão de fração multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2πε0 vezes L, só por separado aqui, ó, mas é 2πε0L em cima, vezes ln de A sobre B. Eu só pus assim, ó, para vocês verem que isso aqui é uma constante, e isso aqui é literalmente a dependência da geometria da placa. Tranquilo? Ó, 2πε0 é uma constante. Capacitor esférico depende de Ln da altura, depende da altura sobre Ln do raio maior sobre o raio menor. Então aqui nós aplicamos para o capacitor cilíndrico, ok? O capacitor esférico, aí já é mais tranquilo, tá? De novo, considerei a carga Q. Vamos lá. Considerei a carga Q. ε0. O que eu fiz? Olha aqui, ó. É uma esfera, o capacitor esférico é uma esfera dentro de uma casca esférica. Naturalmente, minha superfície gaussiana vai ser uma casca esférica entre as duas ali. Tranquilo? Então, o Q é ε0 vezes E vezes A. Escolhi já a superfície correta. Que vai me dar ε0 vezes E vezes a área da casca esférica. Qual que é a área da casca esférica? É a área da esfera. A área da esfera é 4πr2. Ok? Então, eu tenho que E ali vai ser o quê? Passo tudo dividindo ali para baixo do Q. Olha que bacana, vocês conhecem essa equação aqui, ó. Ó, é a equação da lei de Coulomb para o campo elétrico, né? Lei de Coulomb para a força, mas você divide ele pela carga, deu a equação para uma carga pontual. Nós já sabíamos isso por quê? Porque quando nós definimos o campo elétrico para cargas dentro de uma superfície gaussiana, essas cargas se comportam como se toda a distribuição estivesse no centro. Lembram disso? Então é a equação da lei de Coulomb. Ué, então vou jogar isso aí.
na minha integral para calcular a diferença de potencial. Integral de E ds. Tudo aqui é constante. A carga é constante, não está variando. Ficou dr sobre R2. E a integral de dx sobre x2 é 1 sobre x. Né? Pela própria definição de integral, você divide ali pelo expoente e aumenta 1 no expoente, não é isso? Tipo, integral de x2 é x3 sobre 3, não é isso? Ou seja, integral de x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Não é essa a definição? Então, se eu tenho 1 sobre dr sobre R2, isso é integral de 1 sobre x2, é x elevado a menos 2. Então, n mais 1 vai ser x elevado a menos 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1 sobre x. Ok? Como é de B até A, seria fica a integral aqui, né? De 1 sobre x. Vai ficar positivo, porque o resultado da minha integral é negativo. Vai sumir com esse aqui. A constante, Q sobre 4πε, 0, vezes 1 sobre A, menos 1 sobre B. Ok? Que vai me dar aqui, ó, Q sobre 4πε, 0. A sobre B, vou tirar o mínimo, é AB. AB dividido por A da B, menos AB dividido por B da A. Tranquilo? Rearranjando aqui, ó, é uma constante. E depende de quê? Só dos raios. A vezes B, o raio maior vezes o raio menor, dividido pelo raio maior menos o menor. Ou seja, só depende das dimensões geométricas. Não se esqueçam disso, tá? Do capacitor, tá ok? E uma esfera isolada? Eu posso considerar que uma esfera isolada é um capacitor com uma esfera central e a casca esférica de raio infinito, tá? Ela é tão grande que eu considero esse raio infinito. A casca esférica está muito distante. Então, uma esfera isolada também funciona como um capacitor, né? Nosso planeta pode funcionar como um capacitor, pode armazenar carga nele ali, tranquilo? Então, como que eu vou fazer para definir isso aí? Eu vou pegar minha equação do capacitor esférico, que é essa última aí, e vou rearranjar ela, tá? Vou dividir em cima e embaixo por B, aqui, ó. Dividir em cima e embaixo por B, vai ficar A. B sobre B é 1, menos A sobre B, ok? Aí eu aplico teoria de limite aí, ó. Quando A é R, ou seja, o raio da esfera interna. Aqui, ó, R. E B tende para infinito, quando eu dividir A por infinito aqui, esse termo aqui, ó, A sobre um número muito grande tende para zero. Então ficou A sobre 1. Mas A é R. Então eu tenho que o capacitor de uma esfera isolada é só 4πε0R. Só depende do raio dela. Ok, pessoal? Na próxima aula, eu vou ver se eu divido, tá? Prestem atenção agora, porque aqui nós vamos ver a associação de capacitores. Eu vou ver se eu divido. Deixa eu voltar para a tela aqui. Peraí. Onde que eu quero ir? Na tela. Foi mal, gente. Estou muito bem hoje, não. Aqui. O que acontece, pessoal? Na próxima aula, nós vamos talvez fazer exercícios, tá? Porque como tem toda essa parte de definição
e depois tem a parte que é a associação de capacitores, que a gente vai usar em circuitos, é um pouquinho diferente. Depois disso a gente entra em eletrodinâmica. Eu costumo dividir. Então, nossa próxima aula deve ser exercício, tá? Mesmo esquema da aula passada, só dessa primeira parte. Prestem atenção, tá? Porque é complicado. Dessa vez eu fui fazer, eu até me peço para vocês, tá? Que qualquer coisa me envie e-mail na hora, igual a Cecília fez, não sei se foi o Pedro Henrique que fez mesmo. Na hora que eu estava pondo a aula, que eu pus lá para nossa organização um link com a aula, mas que também mandava para os exercícios, né? Mas para constar lá quantas aulas nós tivemos. E na aula eu tinha colocado, eu tinha dado um Ctrl+C, Ctrl+V lá na minha lista de exercícios, coloquei lá, mas quando eu criei a atividade eu não coloquei, então peço desculpa para vocês. Mas eu estava editando ainda, a Cecília me mandou e-mail, aí eu coloquei ela rapidinho, não teve problema não, né? Então, eu só quero que dessa vez vocês prestem atenção. Eu vou dividir, tá? A próxima aula vai ser exercício, provavelmente, tá, gente? A princípio a organização é essa. Mas não vai ser uma atividade separada para entregar, tá? Vocês vão fazer metade da lista na aula que vem. Nas próximas aulas eu continuo, provavelmente na próxima aula, associação de capacitores, e dou mais uma aula para vocês fazerem a segunda parte, porque não são muito conexos os conteúdos. E aí vocês vão me entregar uma lista só. Então, o que vocês vão fazer nessa sexta, vocês não vão me entregar nessa sexta, tá ok? É só um momento para vocês fazerem. Não vai ter atividade lá. Talvez tenha já com uma data posterior, mas eu devo bloquear o envio antes de vocês fazerem a segunda parte para ter uma lista só para ser avaliada. Tá claro, pessoal? Pessoal, se tiver claro, nossa aula hoje é isso, tá? Não tem mais nada, não vou fazer chamada, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês e boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite, melhores. Valeu, cara, obrigado. Boa noite. Boa noite. Alô, Thiago, boa noite. Valeu. Boa noite, valeu. Boa noite.